Meus amigos, acaba a reunião entre Lula e Donald Trump e é claro que o larápio saiu de lá sem nada. Não revogou a Magnitsky de ninguém, não reduziu o tarifácio, não reduziu nada. E ao contrário do que os jornalistas militantes da imprensa estatizada aqui do Brasil noticiaram, Bolsonaro não é coisa do passado. Bolsonaro, ao contrário do que dizem, do que os jornalistas aqui disseram, não é página virada. Pois é, alguns noticiaram isso. Donald Trump deixou muito claro ao responder à pergunta do jornalista que Bolsonaro é a razão para essa reunião. Porque se não fosse toda essa perseguição implacável a Bolsonaro, o desrespeito à lei, à Constituição, o desrespeito a pactos que o Brasil é signatário e assinou, como de San José da Costa Rica, que preconiza não violação a direitos humanos, e nós temos inclusive ministro do STF sancionado por violação de direitos humanos. Se não fosse tudo isso acontecendo, essa reunião entre o Trump e o Lula não ia acontecer, não ia rolar. O Trump não ia perder o tempo dele falando com uma figura como o Lula, né? Só aconteceu numa tentativa, porque Trump é assim. O Trump ele tenta antes de tomar as medidas mais drásticas, né? Numa tentativa de resolver a situação antes que as ações sejam tomadas, antes que mais sanções venham, antes que mais tarifas sejam decretadas. E antes que toda a fúria da Lei Magnitsky, se assim eu posso dizer, venha para o Brasil. Foi apenas uma tentativa, não é? Se isso vai dar algum resultado ou não, bom, o tempo dirá, porque a gente viu que no palanque o Lula é o tigrão. O Lula, ele fala grosso. O Lula, ele ameaça. O Lula é o Lula, né? Mas aí, a portas fechadas, o Lula é uma tchutchuca, é um gatinho, né? Olha aí, olha o sorriso no rosto, né? Cadê o machão? Cadê o cara que você tá apertando a mão e dando um sorriso para um nazista? Porque o Lula chamou o Trump de nazista, né? A volta do fascismo, do nazismo. É a tchutchuca. Isso é um tapa na cara de vocês, petistas. Toda vez que o Lula sobe num palanque, né? Que parece que tá até bêbado, xinga, fala mal, fala grosso de Donald Trump, né? Faz provocações. Ele vai usar o dólar, eu quero usar o dólar. É isso, ó. E agora? Cadê o Lula machão em cima do palanque? Não tá, né? Enfim, meus amigos, que dia, hein? Que dia. Olha só, primeiramente, tivemos aí a resposta de Donald Trump, a pergunta que foi feita sobre Bolsonaro, né? Então, não sei se vocês viram, mas o repórter pergunta, né? Como você se sente sobre Bolsonaro? He's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Anything that Brazil can offer to improve relations with Bom, excelente, né? Bom, a gente viu ali que ele foi perguntado sobre Bolsonaro, elogiou Bolsonaro na cara do Lula. O Lula não gostou, né? Teve uma reação ali. Deixa eu ver se tem um... Aqui, ó. Esse vídeo aqui mostra a reação do Lula na hora, né? Ó. Olha isso aqui. Are you talking with Bolsonaro? What about feeling about Mr. Mr. President. Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China? Olha aí. Bom, aí dá pra ver, o Lula totalmente desconcertado, né? O engraçado é que ele espera o intérprete traduzir, né? Pô, precisa traduzir Bolsonaro, ele fala, é um substantivo próprio, ele chama de Bolsonaro, né? Não tem tradução pra Bolsonaro, ele espera o cara traduzir pra ter a reação ali, né? Incrível. Mas, de qualquer maneira, a gente viu, depois disso o Lula, ele quase que levanta da cadeira, né? Perde pra terminar as perguntas, porque ele sabia que podia vir mais alguma pergunta sobre Bolsonaro e que, novamente, o Trump podia... fazer ele passar uma vergonha ali publicamente, porque os Estados Unidos sabem o que está acontecendo no Brasil. Eles sabem que o Lula tem a parcela de culpa nele na perseguição que está acontecendo aqui, né? A vingança, ia ferrar com todo mundo, como o Lula disse no passado. Enfim, aí depois disso, né, o Trump respondeu a pergunta do jornalista, né, quando ele disse, olha, o assunto Bolsonaro estará na mesa, vocês vão discutir sobre Bolsonaro. E o Trump responde, não é da sua conta, it's not your business, né? Frase simples. Qualquer um que sabe o básico do inglês, como eu, né? Eu sei o basicão ali, é de bate-pronto. It's not your business, não é da sua conta. Bom, maldosamente, repórteres da Globo, CNN, a imprensa estatizada no geral,
divulgaram que essa tradução seria Bolsonaro é página virada. Quer dizer, Bolsonaro não é mais da minha conta, não é da conta dos Estados Unidos. Mentira! Primeiro que está descontextualizado, porque a repórter pergunta, Bolsonaro vai estar na mesa? Aí ele responde, it's not your business, não é da sua conta. Como é que você podia mudar uma resposta para é página virada, não é da conta dos Estados Unidos, não é da minha conta? Cara, é surreal. Aí, vendo que qualquer um com acesso à internet consegue traduzir essa entrevista, consegue a tradução para o que o Trump falou, eles tiveram que vir a público e desmentir. Olha só. Deixa eu só fazer uma ponderação, Américo, sobre o que foi dito pelo presidente Donald Trump quando ele foi questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Só para fazer a correção do que a gente traduziu e do que foi dito pelo presidente americano. Ele disse, ao ser questionado, ele falou que tem boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro e que não era da conta da pessoa que estava perguntando sobre se isso seria dito ou não, ou se seria conversado ou não na reunião. E não, na verdade, que não era da conta dos Estados Unidos, mas não era da conta da pessoa que questionou o presidente americano, só pra gente esclarecer, pra não ficar nenhum tipo de ruído. Pra não ficar, né? Mas já ficou. Como é que vocês fazem um trabalho porco desse? Ou CNN, CNN, não sei, é imprensa estatizada, né? Como é que vocês fazem um trabalho porco desse? Isso aqui não foi um erro, cara. Não foi um erro. It's not your business. Não tem como traduzir essa frase de outro jeito. É simples. Não tem como fazer foi um erro de interpretação. Não. Ele respondeu claramente, não é da sua conta se a gente vai falar sobre Bolsonaro ou não. Foi isso que ele respondeu. Mas aí, malosamente, eles vão lá, e divulgam que o Trump falou que Bolsonaro não é mais da nossa conta. Sabe, cara, é uma canalice sem tamanho. Mas aí eles divulgam aos quatro cantos, né, toda a imprensa estatizada. Sai um monte de matéria, né? E depois fazem uma retratação meia boca, em outro horário, sabe? Dão menos importância, menos destaque, tudo, sabe? E aí eles divulgam no site, mas aí a retratação é ao vivo, ninguém assiste CNN ao vivo, o site às vezes tem muito mais alcance, eles não fazem a retratação no site, é só ao vivo. Então é um modus operandi que a imprensa estatizada está usando, sabe? A economia do Brasil no colapso, o Lula falando besteira dia sim, outro também, o Lula dizendo que o traficante, né, é vítima do usuário. E tá tudo bem, esses caras não falam nada. Imagine se é Bolsonaro falando uma coisa dessa. Olha só, nós temos que entender que o traficante é a vítima do pobre coitado, do usuário. Aliás, o pobre coitado é o traficante. Imagina o Bolsonaro falando isso. Será que a mídia ia falar de outra coisa, não sei isso aí? Não ia passar 24 horas por dia esse trecho do Bolsonaro falando isso? Mas foi o Lula. Então tá tudo certo. Sabe, eles ganham muito via propaganda oficial, de empresas estatais e tudo mais, para fazer esse trabalho porco aí que vocês estão vendo. Mas enfim, o Tchutchuca que saiu da reunião, né, o Tigrão de Palanque e Tchutchuca de reunião presencial, saiu de lá com certeza com a cara amassada. E agora vai ter que lidar com o Marco Rubio, que não tá nada feliz e que já deu sinais ali que só vai sentar para negociar com o Brasil quando a situação com o STF estiver resolvida, né? Enfim. Grande dia. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.